Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu prometi, eu vou explicar como vocês deverão configurar a página, né? Inserir a logo da faculdade, tá certo? A partir dos passos que nós trabalhamos lá no laboratório. Então vejam só, a partir do momento que vocês abrirem o Word, né? Vocês vão na opção de Layout. Layout, vocês vão clicar em Margem, depois Margem Personalizadas. E vocês vão digitar aqui, ó, 33, ó, 22 e vai ficar configurado conforme normas da ABNT. Vocês vão clicar em OK, pronto, configurou a página. O segundo passo que vocês irão fazer é ir lá acessar, tá certo? O Chrome, né? Vocês vão escolher aí o Mozilla ou Internet Explorer para pegar o símbolo da FADIMAB. E onde é que a gente encontra esse símbolo? Bem simples, basta você acessar, né, a internet, conectar, tá certo? E aí você vai procurar isso no Google Image, né, o Google Imagens, imagens do Google. Deixa eu conectar aqui o meu, pronto. Então você vai lá, ó, aqui nessa opção Google Image, imagem, né? E coloca FADIMAB, coloca Enter, né, para pesquisar. Aí você procura aqui um símbolo da FADIMAB, né? Se você quiser colocar um já com o nome FADIMAB embaixo, você pode procurar também, ou você pode construir conforme eu orientei. Então, abrindo o símbolo, você clica com o botão direito do mouse na opção de copiar a imagem, vai lá no seu documento do Word, dá Ctrl V, certo? Ou você também pode fazer assim, ó, com o botão direito também do mouse, vai na opçãozinha de colar a imagem. Ela vai ficar bem grande, você vem na lateral, diminui ela. Lembram lá que eu expliquei que se você diminuir assim vai perder, né, a qualidade, vai deformar a imagem, então sempre na diagonal. Vai aqui na opção, ó, quebra de texto, coloca em frente o texto, atrás, né, para poder você movimentar a figura. Ou pode ser nessa opção aqui de posição, ó, que aí você vai poder arrastar aí sobre a página, né? E aí você vai trazer para cá, tá certo? E aqui você vai escrever aquilo que a gente viu lá na faculdade, né, que é o cabeçalho da nossa instituição, ó. Você pode pegar já pré-definido, que eu coloquei isso no grupo, né? Lembrando da fonte direitinho, tá certo? Vocês vão colocar na cor preta mesmo, ó, vem aqui, página inicial, a fonte Arial, né? Pode ser 12 aqui, tá bom? E você vai escolher aqui a cor, ó, preta. Aí escolheu a cor preta, vai ficar dessa maneira. Professor, se você quiser deixar azul, pode, sem problema nenhum, tá bom? Então, vai ficar dessa maneira. Vejam que está em itálico, né? Eu posso tirar do itálico. Vocês podem deixar assim também em negrito, tá certo? Outra opção também é você arrastar um pouquinho mais para cá, para que o nome Autarquia Municipal do Ensino Superior de Goiânia, ele fique alinhado aqui. Algumas pessoas vão ainda puxar um pouco mais para cima, né? Vocês podem usar a régua para isso, né? Vejam que a fonte está Arial, então eu tenho que seguir desde o cabeçalho até terminar a minha resenha com a fonte Arial. Professor, está bem afastado isso daqui, né? O nome AMESG de FADIMAB. Eu queria juntar um pouquinho mais. Você pode selecionar tudo com o mouse, vai nessa opção aqui, ó, e escolhe a opção 1, tá certo? E aí vai ficar juntinho, tá bom? Ou você pode colocar, né, o cursor aqui do mouse na frente do FADIMAB e apagar, que ele volta. Vai depender da configuração que estiver aí, tá bom? Mas se estiver muito afastado, ó, mais ou menos assim, se você observar, ó, você pode vir aqui, seleciona tudo e escolhe a opção 1. Se ainda não conseguir, você vê se tem um parágrafo antes ou depois, que geralmente vai ficar por aqui, ó, tá vendo? Você remove o espaço. Então aqui ficou 1. Você vai agora colocar o título, que eu expliquei lá, né, na aula anterior, a forma que vocês vão colocar o nome e o título. Então eu vou só copiar para o vídeo não ficar muito longo. Aqui, ó, vou colocar no centro, que é centralizar, tá certo?
Aqui vocês podem colocar o nome de vocês, Cláudia, eu vou colocar aqui meu nome, Anderson Douglas. Lembrando que eu pedi, né, para que vocês colocassem, não pode ficar maiúsculo e minúsculo, né, deixasse tudo maiúsculo, tá bom? E vejam que eu preciso deixar isso bem no centro da minha página, né? Então observem aí como é que vai ficar. Depois tem a questão de colocar a resenha do livro. Você vai colocar o nome, né, lá do livro que você está fazendo a resenha. Da autora, se for só uma, você coloca só uma. Tendo feito isso, vai lá para o final da página, coloca o nome Goiana e embaixo 2023. Como desceu muito, você coloca o cursor do mouse aqui e faz, né, usando lá a opção de apagar, certo? E aí você vai também escolher a mesma fonte, o tamanho é 12 e a fonte é Arial Negrito. Será que aqui também está em Arial? Tá não, ó, tá em Times. Embora seja Times ou Arial, você não pode misturar no texto as duas. Então vamos escolher tudo Arial, porque lá o nosso título está em Arial, tá bom? E o tamanho, ó, 12, sempre mexer aqui. E o nome Goiana pode ser negrito, pode não ser, não tem problema nenhum, tá bom? Tendo feito isso daqui, a gente vai agora para a contracapa. Na contracapa, você pode selecionar tudo, dar Ctrl C aqui, colocar aqui também, ó, Ctrl V, e agora você vai escrever aqui aquela questão que eu apresentei para vocês na aula, né, que tem lá, ó, resenha apresentada ao professor. Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou colocar aqui, ó, para vocês verem como é. Quando vocês digitarem, a maioria vai ficar desse jeito, né? Como se você estivesse digitando normalmente. Lembrando que isso é um pouco bem abaixo, né, da questão aqui do segundo título. Lembrando que está desalinhado, vocês têm que vir aqui, né, e centralizar isso, tá certo? Na opção, para ficar tudo alinhadinho. Posso dar um Enter para não ficar tão em cima, né? Subir um pouquinho mais essa parte aqui. Como é que eu faço, professor, para arrastar isso da forma que o senhor deixou? Você seleciona tudo, vem nessa opção aqui, ó, estão vendo da régua, e vai puxar até o tamanho 8 mais ou menos. Tá bom, tá certo? Porque não é uma citação. Se fosse citação, a gente só arrastava até o 4. Agora, novamente, eu vou colocar aqui Goiana. Lembrando que é tudo maiúsculo, né? Que eu coloquei isso anteriormente. Então você vem lá, ó, maiúsculo, negrito, né? Que lá em cima está em negrito, então eu tenho que manter o padrão e coloco aqui abaixo, ó, 2023. Como foi para a próxima página, eu subo um pouquinho e vou selecionar e centralizar, ok? Você pode subir um pouquinho mais essa parte da resenha apresentada, né? Ó, tá vendo? O professor Dr. Anderson Rodrigues, do curso de Licenciatura em Pedagogia da FADIMAB, como requisito parcial para aprovação da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. Pronto. Já fiz a minha capa, tá certo? Já fiz aqui a minha contracapa. Agora, eu vou dar um Enter aqui para ir para a próxima página, onde eu vou organizar a minha resenha. Aqui, o que é que vocês irão fazer? É preciso colocar a referência do livro que vocês estão resenhando. E como é que eu faço isso, professor? Ó, se vocês pegaram um livro que tem organizadores, tá certo? E dentro do livro há um capítulo lá que vocês fizeram a resenha, que eu pedi apenas para fazer de um artigo, né? Se fossem livros com vários artigos científicos, vocês têm que seguir esse modelo aqui, estão vendo? Então, esse GRUM, né, Mauro, a gente tem aqui que é justamente o escritor do artigo, né? Então vocês vão ter mais, aí tem artigos com 3, 4, aí o conceito holístico em ética ambiental e em educação ambiental, aí ponto, esse é o título do artigo. Depois você coloca o IN, né? Que é IN, coloca em itálico, 2 pontos, aí maiúsculo, ó, que é o sobrenome, né, de Michele, que é uma das organizadoras, e Carvalho também, sobrenome maiúsculo, seguindo toda a estrutura, onde tiver ponto e vírgula, entre parênteses, org, que são os organizadores, e você vai ter educação ambiental, né, em negrito, que é o título da obra, em que está o conceito holístico em ética ambiental e em educação ambiental, 2 pontos,
Pesquisas e Desafios, Porto Alegre, Arquimedes, né? Que é justamente a editora, 2008, vocês vão ver o ano, o capítulo que vocês estão fazendo a resenha, né? Lá, e a página de onde ele vai, tá certo? Aí vocês têm esses modelos aqui que podem seguir de referência. Professor Anderson, o meu, ele não é assim, é um livro normal. Então, vejam bem, eu enviei para o grupo de vocês essa norma da ABNT. Basta você ir aqui, ó, nessa parte de referências e procurar. Por exemplo, o que é etial, professor? É quando a gente tem mais de 2 autores no artigo e eu tenho que usar essa partícula. Então, como é que fica as referências? Então, você clicando em cima, ó, já vai apresentar para vocês aqui, ó, o elemento etial, o que significa que a expressão que pode ser utilizada quando o documento referenciado tem 4 ou mais autorias. E aqui ele vem dando um exemplo, basta você prestar atenção, tá certo? Como é realizado esse exemplo e colocar lá no início do seu texto, certo? Então, vou copiar aqui só para vocês entenderem, né? Vou dar um Ctrl C. Vamos supor que foi esse o texto que eu escolhi. Claro que vocês têm outros textos. Lembrando, quando você fizer, ele precisa, né, ficar alinhado, certo? Do jeito que está aqui. O tamanho é 12, né? E a gente tem que colocar Arial, que é a fonte que nós estamos usando. Então, vocês estão, né, seguindo o exemplo que eu dei lá no início, né? Eu pedi para que vocês seguissem, né, uma estrutura. Então, eu vou abrir aqui qual foi a resenha para que vocês possam observar, né? A gente possa encontrar, ó, estão vendo? E aí, vocês vão seguir, né? O livro que está sendo resenhado é esse daqui, ó. A entrevista na pesquisa em educação, a prática reflexiva. Então, vocês vão seguir essa estrutura, né? Então, na página que vocês colocarem aqui, vocês vão colocar, né? Dar um Enter, tá certo? E aqui, vocês podem colocar resenha, né? Vocês podem colocar aqui. E aqui já vou saber que é a referência do livro, né, que vocês estão fazendo. O nome de vocês já está lá no início, então não precisa colocar aqui. E o que é que eu vou fazer agora, professor Anderson? Você vai, então, ó, iniciar a sua resenha. Então, como é que eu vou iniciar? Eu vou pegar aqui um texto, certo? Da internet, normalmente, né, sobre Libras. Então, claro que cada um vai fazer a sua resenha. Eu só vou copiar um textinho aqui para explicar a vocês como é que eu quero essa estrutura. Então, eu vou entrar aqui no site, eu vou pegar aqui esse trechinho, tá certo? Para montar um parágrafo e vou colocar lá só para vocês verem. Então, ó, suponhamos que vocês escreveram o primeiro parágrafo, né, resenhando aí o texto que eu pedi. Tem que estar em Arial, tá certo? Eu vou apagar aqui isso de azul, né? E aí, o que é que eu faço, professor? Mais, você tem que selecionar, ver se está justificado, porque às vezes, né, você escreve e fica assim, fica desse jeito, então tem que ser justificado, tá bom? O tamanho tem que ser 12 e vejam que o espaçamento entre linhas está bem, né, justo, então tem que ser 1,5, conforme eu orientei. E aqui nessa primeira linha, né, como já está selecionado, eu vou fazer um parágrafo, ó, na primeira linha de 1,25. Clico em OK e já vai ficar certinho. Então, esse é o meu primeiro parágrafo da resenha. E eu não deixem parágrafo com 2 linhas, nem 3 linhas, tá certo? Nem com 30, 40, 50 linhas. Sempre mantendo o equilíbrio 6, 7, né, 5 linhas. E aí vocês vão fazer isso em 2 laudas. Resenhar, né, o capítulo do livro ou um livro completo. Bom, pessoal, é isso aqui.